Olá, amigos! Desembarquei em Tel Aviv para acompanhar o meu marido em uma viagem de negócios, completamente maravilhada com a oportunidade de conhecer essa região sagrada para tantas religiões. Ficaremos uma semana na capital de Israel, de onde eu partirei para conhecer locais históricos como a célebre Genezaré, o intrigante Mar Morto, a Santa Jerusalém, a importante cidade de Jaffa e a encantadora Ramat Hanadiv. Para compreender a realidade geopolítica do Oriente Médio, é preciso ter uma visão mais ampla sobre a história da região. O nome de Israel se estendeu a uma estreita faixa de terra de onde viviam os descendentes de Jacó, entre o mar Mediterrâneo, a Península Arábica e a Síria, cerca de 2000 anos antes de Cristo. A região sempre foi muito disputada por se tratar de uma ponte natural entre a Ásia, a África e a Europa. Por isso, grandes impérios dominaram a região, como os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os bizantinos, os árabes, os turcos e os ingleses. Todas essas invasões geraram a dispersão do povo judeu, em especial a partir de 70 depois de Cristo, após a grande revolta contra o domínio romano. Durante a rebelião, as legiões romanas incendiaram o Templo de Jerusalém, símbolo da unidade política e religiosa hebraica. A criação do Estado de Israel ocorreu formalmente em 1948, mas o seu processo remonta ao século XIX, quando foi criado o movimento sionista. Concebido por intelectuais judeus em 1890, o movimento tinha como principal objetivo o combate do antissemitismo, que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus na Idade Antiga e que subsistia também na Europa desde a Idade Média. Os sionistas pregavam o retorno dos judeus para a sua região de origem, a Palestina, conhecida por eles como a Terra Prometida, com o intuito de aqui formarem um Estado moderno aos moldes das nações ocidentais. Um Estado próprio lhes traria legitimidade política, meios para o exercício básico da soberania e da cidadania, como a defesa militar e a garantia de direitos fundamentais. O sonho se tornou realidade apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial, marcada pela tragédia do Holocausto, que assassinou cerca de 6 milhões de judeus. Mas o que era um grande sonho acabou se tornando um pesadelo para quem vive em uma zona de constantes conflitos entre judeus e muçulmanos. Em 1920, os ingleses criaram o Mandato Britânico da Palestina, uma comissão de administração de todo o território palestino dos lados do Rio Jordão. Esse mandato atravessou o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial e só teve fim em 1948. Durante o período do mandato britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e a intensificação do antissemitismo europeu. Isso gerou um fenômeno de migração em massa de judeus para o território da Palestina. Foi quando começou o processo de radicalização de uma parte do movimento sionista e da ideologia nacionalista muçulmana, que absorveu muitos aspectos do antissemitismo nazista. Os palestinos inflamados começaram a contestar a presença judaica nesse território, promovendo ataques às suas instalações na Palestina. Os judeus responderam com a formação de uma força militar poderosa. Depois foi a vez da Guerra Árabe-Israelense, dos movimentos de ações terroristas,
da invasão israelense de outros territórios além do mandato britânico e de muitos acordos de cessar-fogo e de uma interminável rede de conflitos. Se você ficou interessado em conhecer um pouco sobre a história desse conflito, eu recomendo um livro que eu já li há muitos anos. O nome dele é Oriente Médio, uma análise reveladora sobre dois povos condenados a conviver, do escritor e historiador Márcio Scalércio. É por isso que eu super recomendo essa obra para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!